Existe algo acontecendo dentro de você agora, e talvez você nunca tenha parado para observar com profundidade. Uma voz, constante, silenciosa, automática. Ela comenta tudo, julga tudo, define tudo. Agora me diga, com sinceridade, o que essa voz tem dito sobre a sua vida? Quando você pensa no seu futuro, ela te fortalece ou te limita? Quando você enfrenta um problema, ela te levanta ou te derruba? Quando ninguém está por perto, que tipo de palavras você diz para si mesmo? Porque aqui está uma verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar. Não é o mundo ao seu redor que está moldando a sua realidade. É o diálogo que você repete dentro de si todos os dias. Napoleon Hill ensinou algo que muda completamente a forma como você enxerga a sua própria mente. A sua mente subconsciente trabalha sem parar. E ela aceita como verdade tudo aquilo que você repete com emoção. Agora, pare por um instante. Se isso for verdade, e é. Então você precisa se fazer uma pergunta urgente. O que você tem repetido com emoção? Escassez, ou poder, medo, ou fé, limitação, ou possibilidade. Porque não se trata apenas de pensamentos soltos. Toda vez que você fala, algo acontece. Toda vez que você repete uma frase carregada de emoção, você está dando uma ordem. E o mais impressionante, essa ordem não é ignorada, ela é aceita, executada, transformada em realidade, pouco a pouco, dia após dia. Sem que você perceba, suas palavras estão construindo o cenário da sua vida. Não como metáfora, mas como um processo real. Agora olhe para a sua vida neste momento. As áreas onde você se sente travado, as situações que parecem se repetir, os resultados que insistem em não mudar. E se tudo isso tiver começado, não lá fora, mas naquilo que você vem dizendo, consciente ou inconscientemente, a maioria das pessoas nunca questiona isso. Elas apenas continuam falando, reclamando, repetindo, reagindo, sem perceber que estão usando a ferramenta mais poderosa que possuem da forma mais destrutiva possível. Mas a partir de agora, você não pode mais ignorar isso. Porque no momento em que você toma consciência, tudo começa a mudar. No princípio de tudo, antes de qualquer forma, antes de qualquer resultado visível, algo foi liberado primeiro, uma palavra. A criação não começou com esforço, não começou com tentativa, começou com uma declaração. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Perceba a profundidade disso. A luz não foi construída aos poucos. Ela não foi planejada por etapas. Ela respondeu a um comando. A palavra veio primeiro, e a realidade veio depois. Agora traga isso para a sua própria vida. Se você foi criado à imagem e semelhança do Criador, então isso não é apenas um detalhe espiritual, é um princípio operacional. Significa que dentro de você também existe essa capacidade de declarar e ver acontecer. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Pensar não é o suficiente. Pensamentos ficam no campo invisível. Eles são potenciais. Quando você fala, você ativa. Quando você verbaliza, você dá forma. A palavra é o ponto de transição entre o que está na sua mente e o que começa a tomar forma na sua realidade. Napoleon Hill já afirmava que pensamentos são coisas, mas só ganham poder real quando são carregados de emoção e direcionados com intenção. E é exatamente isso que acontece quando você fala. Você não está apenas descrevendo algo, você está liberando uma direção. Cada palavra que sai da sua boca carrega intenção, carrega energia, carrega um destino. E o mais poderoso de tudo isso é que a sua mente não questiona. Ela não filtra dizendo, isso é só um desabafo ou isso não é sério. Para ela, tudo que é repetido com emoção vira ordem, e ordem é para ser cumprida. Por isso falar não é algo neutro, nunca foi. Você não fala apenas para se expressar, você fala para criar. E quer você perceba ou não, a sua realidade já está respondendo ao que você vem declarando. Agora vem a parte que a maioria prefere ignorar, mas é exatamente aqui que muitos destinos começam a se perder.
O problema não é a falta de poder. O problema é o uso inconsciente dele. Todos os dias, sem perceber, pessoas estão declarando, repetindo, reforçando exatamente aquilo que mais desejam evitar. E fazem isso com emoção, com convicção, com frequência. Elas olham para a própria vida e dizem, isso nunca muda. Nada dá certo para mim. Eu já tentei de tudo. E naquele momento, acham que estão apenas desabafando. Mas não estão. Estão decretando. Cada uma dessas frases não é só um reflexo da realidade atual. É um comando que está sendo enviado para a mente subconsciente. E a mente, fiel como sempre, responde, entendido, vamos manter assim. Percebe o que está acontecendo? A pessoa quer sair da escassez, mas continua usando palavras que reforçam a permanência nela. Quer prosperar, mas fala como alguém que já aceitou a derrota. Quer mudança, mas declara repetição. E então a vida começa a se organizar, não com base no desejo, mas com base na declaração. Há uma verdade antiga que ecoa com precisão absoluta. A vida e a morte estão no poder da língua. Cada palavra que você pronuncia carrega uma direção. Ou constrói, ou destrói, ou abre caminhos, ou fecha portas. Não existe meio termo. E o mais perigoso de tudo isso é que esse processo acontece em silêncio, sem aviso, sem alarde, enquanto a pessoa acredita que está apenas reagindo à vida. Na verdade, está programando o que vem a seguir. É assim que muitos acabam presos em ciclos, não porque não têm capacidade, mas porque estão constantemente alimentando, com suas próprias palavras, a realidade que dizem querer abandonar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já usou a sua própria voz para confirmar aquilo que te limita? Porque se isso tem acontecido, você não está sem saída, mas precisa reconhecer. Você pode estar usando a ferramenta da criação contra você mesmo. Agora vamos trazer isso para um nível ainda mais prático, porque não são grandes discursos que moldam a sua realidade. São as frases simples, repetidas no automático. Aquelas que você diz sem pensar, sem filtrar, sem perceber o peso que carregam. Pense comigo. Quantas vezes você já disse, eu não posso pagar por isso? Parece inofensivo, não parece? Mas para a sua mente, isso não é uma observação momentânea, é uma definição. É como se você estivesse dizendo, isso está fora do meu alcance e continuará assim. E então, o que a sua mente faz? Ela para de procurar caminhos, para de buscar soluções, para de enxergar oportunidades. A ordem foi clara, não posso. Agora olha essa outra. Isso é muito difícil. No instante em que você declara isso, você não está descrevendo o desafio. Você está aumentando o peso dele. Está criando uma barreira invisível entre você e a solução. E o seu subconsciente, obediente, começa a agir de acordo com isso. Ele amplia a sensação de esforço, diminui sua confiança, te faz hesitar. Tudo para manter coerência com aquilo que você afirmou. E talvez a mais perigosa de todas. Nada dá certo para mim. Essa não é só uma frase, é uma identidade sendo criada. Porque quando você repete isso, com frustração, com cansaço, com emoção, você está ensinando à sua mente que o fracasso é o padrão. E o que ela faz? Reproduz esse padrão. Situação após situação. Decisão após decisão. Resultado após resultado. Como um servo fiel que não questiona, apenas executa. Napoleon Hill descrevia exatamente isso. A mente subconsciente não analisa, não julga, não corrige. Ela aceita. E trabalha incansavelmente para transformar em realidade aquilo que você mais repete. Agora eu quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Observe. Quais são as frases que você tem usado no seu dia a dia? Quais são os padrões escondidos na sua linguagem? Porque talvez, sem perceber, você esteja repetindo todos os dias os mesmos comandos que mantêm a sua vida exatamente onde ela está. Agora, preste atenção nisso com total presença. Se as palavras que você tem usado criaram o cenário atual,
então novas palavras podem começar a criar um cenário diferente. É aqui que tudo começa a mudar. Não de forma superficial, mas na raiz. Porque essa transição não é sobre pensar positivo, é sobre assumir uma nova posição diante da própria vida. Até aqui, muitas frases saíam de você no automático. Agora, elas passam a ser escolhidas conscientemente, intencionalmente, com direção. Quando surgir o impulso de dizer, eu não posso pagar por isso, pare, respire e substitua. Eu estou escolhendo alocar meus recursos de outra forma agora. Ou ainda mais forte, os recursos certos estão se organizando para chegar até mim. Percebe a diferença? Uma frase encerra possibilidades. A outra mantém o movimento aberto. Agora, pense naquelas situações em que você costuma dizer, isso é difícil. Troque. Eu sou capaz de lidar com isso. Eu estou encontrando soluções. Eu estou crescendo com esse desafio. Você não está negando a realidade. Você está decidindo como vai se posicionar dentro dela. E esse posicionamento muda tudo, porque a sua mente começa a trabalhar a seu favor. Sua percepção se expande, suas ações mudam, sua energia muda. E pouco a pouco, os resultados começam a acompanhar. Mas existe um ponto crucial aqui. Isso só funciona quando deixa de ser ocasional e passa a ser um compromisso. Um compromisso com a forma como você fala, com a forma como você se define, com a forma como você se enxerga. Napoleon Hill ensinava que repetição com emoção cria crença. Então não basta dizer uma vez. É preciso repetir, sentir, sustentar, até que essa nova linguagem deixe de parecer um esforço e passe a ser quem você é. E eu quero que você marque esse momento, não como mais uma ideia, mas como uma decisão. Escreva nos comentários com intenção, com presença. Eu escolho palavras que constroem a minha realidade. Não é sobre quem vai ver, é sobre o que você está declarando. Porque a partir do momento em que você decide conscientemente o que sai da sua boca, você deixa de reagir à vida e começa, de fato, a criar. Existe uma diferença silenciosa, mas poderosa, na forma como a maioria das pessoas se comunica com a própria realidade. Elas pedem mudança, pedem oportunidades, pedem uma vida melhor. Mas no fundo, continuam falando a partir da falta. Eu queria. Quem dera. Tomara que aconteça. Percebe a energia por trás disso? É a postura de quem ainda não se vê como alguém que possui, mas como alguém que espera. E enquanto essa postura permanece, a realidade continua respondendo na mesma frequência. Mas há uma outra forma de se posicionar, uma forma que não nasce da carência, mas da consciência de identidade. Não é sobre pedir, é sobre decretar. Quando você decreta, você não implora. Você define. Você não se coloca abaixo daquilo que deseja. Você se alinha com isso. Há um princípio poderoso revelado em Jó 22:28. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme. Determinar. Essa palavra carrega força. Significa estabelecer, decidir, cortar qualquer dúvida e sustentar uma verdade. Quando você diz, eu vou tentar melhorar minha vida, existe hesitação. Mas quando você declara, eu estou construindo uma vida próspera, passo a passo, existe direção, existe autoridade. E essa autoridade não vem do ego, vem do alinhamento. Porque ao reconhecer quem você é, você deixa de falar como alguém que espera autorização e passa a falar como alguém que participa da criação. Napoleon Hill já reforçava que a fé aplicada exige decisão, não dúvida. E decisão se expressa em palavras firmes, sem recuo, sem contradição, sem voltar atrás no meio do caminho. Decretar é assumir responsabilidade. É entender que aquilo que você fala precisa estar em coerência com aquilo que você escolhe viver. E aqui está o ponto mais importante. Quando você muda de pedido para decreto, você muda de posição. Você deixa de esperar que algo aconteça por você e passa a se tornar alguém que estabelece o que será construído a partir de agora. E a sua realidade começa a responder a essa nova postura.
Poucas pessoas percebem, mas a fé não surge do nada. Ela é construída, treinada, repetida até se tornar natural. E é aqui que entra um dos princípios mais poderosos ensinados por Napoleon Hill, a autossugestão. Em termos simples, é a capacidade de influenciar a própria mente de forma intencional. Não de vez em quando, mas todos os dias, porque a sua mente está sempre sendo programada. A única diferença é se isso está acontecendo por acaso ou por decisão. Quando você repete uma ideia com emoção, ela começa a descer, sai do nível consciente e se instala no subconsciente. E uma vez instalada, ela passa a operar, sem esforço, sem resistência, como um novo padrão. É por isso que tantas pessoas continuam presas, não porque não têm capacidade de mudar, mas porque estão repetindo diariamente a identidade que querem abandonar. Elas dizem, eu sou assim, minha vida sempre foi assim, para mim é mais difícil, e com o tempo, isso deixa de ser uma frase e vira uma verdade interna. Mas o mesmo processo pode ser usado ao seu favor. Quando você começa a declarar com intenção, eu sou capaz, eu estou avançando, eu sou guiado, eu prospero, mesmo que no início pareça estranho, mesmo que uma parte de você questione, se você sustenta, se você repete, se você coloca emoção nisso, algo começa a mudar. A resistência diminui, a familiaridade cresce, e aos poucos, a sua mente começa a aceitar essa nova versão como real. E quando isso acontece, suas decisões mudam, suas ações mudam, seu padrão muda. Você não está mais tentando acreditar, você está começando a se tornar. Por isso, marque esse momento. Não como algo passageiro, mas como um ponto de virada. Escreva nos comentários com intenção, com presença. Eu me torno tudo o que eu declaro. Sinta o peso disso. Porque a partir do momento em que você assume essa verdade, você para de repetir o passado e começa a treinar a mente para sustentar o futuro que escolheu viver. Chega um ponto em que apenas entender não é mais suficiente. A mente já ouviu, o coração já reconheceu. Mas agora, é o corpo que precisa participar, porque transformação verdadeira não acontece só no pensamento, ela acontece na experiência. Então, em vez de apenas refletir sobre isso, você vai atravessar um processo interno simples, mas profundo. Um momento de alinhamento. Primeiro, silencie por dentro, ainda que por alguns segundos, sem pressa, sem resistência, apenas presença. Agora reconheça o que você já recebeu até aqui na sua vida. Pode ser pequeno, pode ser simples, mas respire e traga isso à consciência. A gratidão muda o ponto de partida da sua energia. Ela tira você da sensação de falta e te reposiciona na percepção de abundância. E a partir desse estado, você começa a falar diferente, não mais como quem espera, mas como quem já está em movimento. Agora, internamente, declare com firmeza: eu estou em alinhamento com uma vida de crescimento e prosperidade. Não como desejo, mas como direção. Sinta essas palavras não só na mente, mas no corpo. Observe como você reage quando fala de forma consciente, comparado ao modo automático de antes. A emoção é o combustível da criação. Sem emoção, palavras são apenas sons. Com emoção, elas se tornam instruções internas. Agora, libere. Solte qualquer tensão ligada ao futuro. Não tente controlar o como, apenas mantenha a clareza do o que. E confie no processo de reorganização que começa a acontecer dentro de você. Napoleon Hill reforçava que a fé não é passiva. Ela é sustentada por sentimento e persistência. E é exatamente isso que você está treinando aqui. Um novo estado interno, um novo padrão de resposta, uma nova forma de se posicionar diante da vida. E quando isso se torna familiar, o externo começa a refletir, porque você não muda primeiro o mundo, você muda o estado de onde você enxerga o mundo, e esse estado muda tudo. Agora você não está apenas ouvindo informações, você está sendo conduzido a um ponto de alinhamento interno,
Então permita que tudo o que foi compreendido até aqui desça mais fundo, além da mente, além da análise, até o lugar onde as crenças são formadas. Respire com calma e perceba algo simples, mas poderoso. Você não é apenas o que aconteceu com você. Você também é aquilo que você decide sustentar a partir de agora. Feche os olhos por alguns instantes, se puder, e visualize a sua vida como um campo em construção. Nada está fixo, nada está finalizado. Agora, dentro desse campo, você começa a se ver assumindo uma nova postura, não como alguém que pede, mas como alguém que reconhece a própria direção. Repita internamente com presença: eu estou alinhado com uma vida de crescimento e abundância. Deixe essa frase ressoar, sem pressa. Não é sobre forçar crença, é sobre permitir repetição consciente. Sinta como o seu corpo reage quando você não fala a partir da falta, mas da consciência de possibilidade. Existe uma mudança sutil acontecendo aqui. Você não está tentando convencer a realidade. Você está ajustando o estado de onde você se posiciona diante dela. E isso muda a forma como você pensa, muda a forma como você sente, muda a forma como você age. Napoleon Hill ensinava que a emoção intensificada é o elo entre ideia e manifestação. Então não trate isso como algo distante. Trate como uma construção interna real. Cada repetição consciente reforça um novo caminho neural. Cada afirmação sustentada com sentimento enfraquece antigos padrões de limitação. E pouco a pouco, sem esforço forçado, você começa a perceber que a sua identidade está mudando. Não porque o mundo mudou primeiro, mas porque você mudou o ponto de partida dentro de si. E quando isso se estabiliza, a forma como você vive não tem como permanecer a mesma. Chega um ponto em que conhecimento deixa de ser suficiente, porque aquilo que você entende precisa se tornar aquilo que você vive. E esse é o verdadeiro divisor de águas. Não é sobre assistir, refletir ou concordar. É sobre assumir uma nova postura diante da própria vida a partir de agora. Nada do que foi dito aqui foi por acaso. Tudo aponta para uma única direção: consciência e responsabilidade sobre aquilo que sai da sua boca e da sua mente. Porque no fim, você não está apenas lidando com palavras, você está lidando com construção de realidade. E isso exige decisão. Uma decisão interna, silenciosa, mas firme. De agora em diante, observe o que você declara, observe o que você sustenta, observe o que você alimenta com emoção, não como forma de controle, mas como forma de alinhamento. E entenda isso com profundidade. O visível sempre foi consequência do invisível. O que você vive hoje nasceu de pensamentos e palavras que foram repetidos antes. E o que você viverá amanhã está sendo definido agora. Por isso, este não é apenas o final de uma mensagem. É o início de uma escolha. A escolha de mudar a forma como você se posiciona diante da própria vida. Sem pressa, sem perfeição, mas com consciência. Napoleon Hill deixou claro em seus ensinamentos que o pensamento aliado à fé e à ação persistente forma destinos. E a palavra é o primeiro passo visível dessa construção. Então leve isso com você, não como inspiração momentânea, mas como um novo padrão. E antes de encerrar, reconheça este instante como um marco. Se algo dentro de você se moveu, não ignore, porque raramente a vida fala alto duas vezes a mesma verdade. E agora, a decisão está nas suas mãos. Continuar reagindo à vida, ou começar a direcioná-la com consciência, está feito. Assim começa uma nova forma de viver.